Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Provérbios 5, que vai falar aqui sobre o perigo, da imoralidade. E o 5, o primeiro já começa falando assim: Filho meu, esteja atento à minha sabedoria e à minha inteligência, inclina os teus ouvidos. E o 2 vai falar: para guardar todos os meus conselhos e para que os teus lábios guardem o conhecimento. Então o Senhor aqui, ele tá, nos ensinando. Ele já começa falando, pra gente, que a gente esteja atento à sabedoria, e à inteligência, e para que a gente venha inclinar os nossos ouvidos, e também para que a gente venha guardar, os conselhos do Senhor, E o conhecimento, e no 3 já começa falando, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Aqui o Senhor já começa falando, que a mulher estranha, a mulher que gosta, de destruir lares, aquela mulher, que dá lugar para que homens casados, venham cobiçá-la, E ela, assim, permite, digamos assim. O Senhor está falando, que os lábios desta mulher, destilam, favos de mel, que ela, tipo, ela atrai mesmo. E o Senhor aqui, já alerta, cuidado, com esse tipo de mulher, que destrói lares, que destrói famílias, falando aqui para homens, especificamente, que é mais para homens, mas não que a mulher também, não deve vigiar, tomar cuidado. E aqui vai falar no 4 também vai falar. Mas o seu fim é amargo como o absinto e agudo como a espada de dois gumes. Então essa mulher, ela atrai, ela é atraente, mas a palavra do Senhor vai falar, que o seu fim, o fim, dessas pessoas, assim, tanto dessa mulher, como desse homem que se deixa seduzir, que se deixa levar, por essas mulheres, o seu fim é amargo como o absinto e agudo como uma espada de dois gumes. E o 5 vai falar: os seus pés descem para a morte e os seus passos firmam-se no inferno. Então, irmãos, nós devemos, vigiar, porque o Senhor está falando, quando você deixa se atrair, por uma mulher, que não é a sua, ou vice-versa, por um homem que não é o seu cônjuge, ou por uma mulher que não é a sua cônjuge. Então tem esse perigo, de destruição de lar, de destruição de família. E o Senhor está falando, fique atento, esteja atento aos meus conselhos, esteja atento aos meus ensinamentos, seja sábio, corre, fuja da aparência do mal, porque, a palavra do Senhor está falando: os seus pés descem para a morte e os seus passos firmam-se no inferno, quando você se deixa ser levado, E no 7 vai falar: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho e não chegues à porta da sua casa. O Senhor está falando: longe desse tipo de pessoa, desse tipo de mulher, seja o teu caminho, não se deixe, ser levado por o caminho dessas mulheres, para que você não venha perder, não só a sua família, mas também a sua salvação. E aqui, irmãos, no 10 vai falar: para que não se fartem os estranhos do teu poder e de todos os frutos do teu trabalho, e todos os frutos do teu trabalho não entrem em casa de estranhos. O Senhor está falando aqui. Esse tipo de mulher, ela traz consigo, destruição.
pobreza para o homem, né, que cai no laço dela. Irmão, se você for parar para pensar, né, quantos homens, né, quantos homens tinham uma família, né, uma família abençoada, uma família estruturada, e quantos não perderam tudo, né, por causa de aventuras, né, fora, né, do casamento. Se deixou ser levado, né, se deixou prender, né, no laço desse tipo de mulher. E esse tipo de mulher traz consigo, né, não só morte, mas também pobreza, destruição, porque a maioria desse tipo de mulher, ela tira tudo, né, que o homem tem, não só a família, mas todo o seu sustento, digamos assim, né? Muitos acabam sem nada, porque se deixou levar, né, por mulher estranha, por uma aparência, né? Muitas vezes jovem, bonita, né? Atraente. E às vezes larga tudo, deixa uma família, né? Abençoada, estruturada, filhos, para se aventurar, né? Com esse tipo de mulher. E o final, né? É destruição, é morte, né? E o Senhor está falando, esteja atento, né? Dê ouvido às minhas palavras, né? Não olhe, não chegue perto, né? Desse tipo de mulher. E no 11 vai falar assim: e no seu fim não venha gemer, como se já tivessem consumido a tua carne e o teu corpo. E então digas, como detestei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Então, no seu fim, ele vai lembrar, né? E vai se angustiar. Por quê? Porque ele detestou a correção. Quando o Senhor foi corrigiu até mesmo alguém, né? Ele detestou. Por quê? Porque estava cego ali, né? Estava iludido, né? Por aquela mulher, digamos assim, né? E aí não deu ouvidos, né? Desprezou, detestou, né? A repreensão e quando você rejeita, quando você despreza, né, a correção do Senhor, o seu fim é triste. Então o Senhor está falando, né? Abra o olho, tome cuidado quando eu lhe alertar, né? Com algo, com alguém, com algum tipo de mulher, né? Que estiver prendendo a sua atenção, ou de alguma forma entrou nos seus pensamentos, né? Ora ao Senhor, repreenda, né? Tire dos seus pensamentos, tire da sua vida, porque o final é de amargura, é de dor, é de sofrimento, quando você não perde tudo. E aqui, irmãos, no 13 vai falar: e não escuteis a voz dos que ensinavam, nem aos mestres se inclinaram os ouvidos. Então, esse tipo de pessoa, quando está iludido, né, ele não escuta, né, quem quer ensinar, quem quer alertar, né, e ainda está falando, nem mesmo aos seus mestres inclinaram os seus ouvidos. Não dá atenção, não dá ouvidos a voz de ninguém que quer alertar, nem de pastor, nem do Senhor mesmo que testifica no nosso coração. Isso está errado, isso não é correto. E muitas vezes, quando deixamos nos iludir, né, ficamos cegos, e o Senhor está falando: abra o teu olho, dê ouvidos, né, a minha voz, a minha repreensão. E no 15 vai falar: bebe a água da tua fonte e das correntes do teu poço. O que o Senhor está falando com isso? Bebe a água da tua fonte, né? E das correntes do teu poço. Não dê lugar, né, a mulher estranha na sua vida. Bebe a água do teu poço. É a tua mulher, tu e a tua mulher. Tu tem que beber a água da tua cisterna. É a água da tua casa, não é água fora da tua casa. E no 16 vai falar assim: derramar-se-ão as tuas fontes por fora, e pelas ruas aos ribeiros de água. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Então, bebe a água do teu poço e derramar-se-ão as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de água. Então, o Senhor está falando aqui que quando você bebe só a água do seu poço, ou você fica só com a sua esposa, está só, né, no seu lar, o seu sustento, quando é só para o seu lar e a sua família,
derramam, né, as suas fontes, você tem abundância, né? Mas quando você dá ouvidos, né, à mulher estranha, à mulher da rua, à mulher que não é a sua mulher, a palavra do Senhor vai falar, né, que você dá o seu trabalho, né, a outro. Você dá o fruto do seu trabalho a outro. Então, você não tem aqui com abundância, né, para que se derramem, né, as tuas fontes na sua casa. Então, cuidado, né, para que você não venha dar a outro, né, o seu sustento, o seu trabalho. E aqui, irmãos, no 19 vai falar: como serva muito amorosa e gazela graciosa, os seus seios se fartem, perdão. Como serva muito amorosa e gazela graciosa, os seus seios te fartem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então o Senhor está falando, né? Que como serva muito amorosa, né? E gazela graciosa, né? Seja o quê? Seja sua mulher, né? Aos seus olhos. Não outra, não a mulher estranha, não a sua esposa é quem tem que ser, né? Essa gazela, né? Graciosa e amorosa. E no 20 vai falar assim: e por que, filho meu, andarias perdido pela mulher estranha e te abraçarias ao peito de uma estranha? Então o Senhor está falando aqui, né? Que você, né, não tem, né, que andar perdido, né, por uma mulher estranha que não é a sua mulher. E aqui no 21 vai falar assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Então o Senhor está falando que os caminhos do homem, né, estão perante os seus olhos. E ele pesa, né, as suas veredas ou seus caminhos. Então o Senhor está falando: cuidado, né, porque os teus caminhos, né, não são encobertos aos meus olhos. Eu estou vendo tudo, né? Por onde é que você está andando, o que é que você está fazendo, o que é que você está observando. Porque nada me é encoberto. E no 22 vai falar assim: ao ímpio as suas iniquidades o prenderão, e com as suas cordas, e com as cordas do seu pecado será detido ou será preso, né? O ímpio, ele é com as suas cordas mesmo, né? Do seu pecado ele será preso. E no 22 vai falar assim: ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andara errado. Então o Senhor está falando, né, que o final do ímpio, né, é morte, porque ele não aceitou que a correção, né, não aceitou a correção do Senhor. Então devemos, né, aceitar a correção do Senhor. Cuidado que o Senhor te deu, né? O Senhor está falando, né? Alegre-se com a mulher da tua mocidade. Não é com a mulher estranha, não é com a mulher da rua, não é com a mulher da tua mocidade. Ainda que os anos, né, o tempo tenha passado, né? E vocês não sejam mais tão jovens, né? Não sejam, ainda que não somos, né, mais tão jovens, mas o Senhor está falando, né, que nós devemos nos alegrar, né, é com os nossos cônjuges mesmo, né? Não dá lugar, né, para que outra pessoa, para que pessoas estranhas, né, venham entrar no nosso relacionamento, né, na nossa aliança. Mas também se firmar e se alegrar com aquilo mesmo que o Senhor nos entregou, para que não venhamos, né, passar por momentos difíceis, né, por dores e por aflições ou até mesmo por morte, né, por causa das consequências, né, das nossas escolhas ou do nosso pecado, porque não damos ouvidos à voz do Senhor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para mim compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ensina, que nos ama, que nos corrige, Pai, que nos alerta. Continua, Pai, nos corrigindo mesmo, nos alertando, nos ensinando, porque cremos que o Senhor não quer perder a nenhum de nós.
O Senhor só quer nos ensinar, o Senhor quer que nós sejamos felizes, né? Com o que o Senhor nos entregou, que é o que nós temos de mais precioso aqui nessa terra, né? Além, né, do Senhor. Mas é aqui mesmo nessa terra que o Senhor está falando, cuide do bem mais precioso que eu te entreguei, que foi a tua família, né? E que outra pessoa não entre, né, no meio para destruir aquilo que eu te dei. Gratidão, Senhor, por tudo. E desde já eu quero te pedir, Pai, que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, com despertar da parte do Senhor. E que o Senhor também que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.